de hoje, dia 9 de abril, e na ausência do doutor Ismênio, presidirá a reunião o doutor Sabella, que acabou de chegar. Por favor. Bom, dando continuidade, então, enquanto o doutor Sabella se instala, eu consulto os conselheiros pela ordem da pauta, se posso considerar aprovada a ata da última reunião. Então, aprovada a ata, nós vamos fazer uma inversão da pauta e o doutor Rossini vai falar sobre vai fazer uma breve mensagem sobre as nossas transmissões, como é que estão os trabalhos das transmissões das nossas reuniões. Então, eu passo a palavra a ele. Bom dia, senhora presidente, senhor decano, senhora corregedora, senhor secretário, conselheiros, conselheiras presentes, aqueles que nos assistem. Eu pedi para incluir esse pequeno colóquio com os servidores em pauta, dada a importância e a magnitude do que a gente vai mostrar. A bem da verdade, a tecnologia ela vai sendo assimilada paulatinamente e muitas vezes nós não nos damos conta do significado e da importância disso para o nosso cotidiano. Quando nós saímos em campanha, as duas chapas ao Conselho, né, aqueles que são eleitos pela classe, nós nos comprometemos em transmitir, né, trazer para o Conselho essas tecnologias dentro, lógico, da razoabilidade. E assim tem sido feito paulatinamente. Já estamos em vias de um próximo concurso de promoção, de remoção, né, senhor secretário? De usar um sistema que foi concebido, foi muito bem elaborado pelo CETIC, e aqui está o Lércio Carrasco, que o coordena. E depois de uma longa experiência internamente, com relação à transmissão das nossas reuniões, porque o ano passado, no segundo semestre, já no final do segundo semestre do ano passado, nós começamos a transmitir para a classe as sessões, né? Foi no começo do ano. Bom, enfim, no ano passado, desculpem, isso vai se perpetuar, esse meu erro. É por isso que, aliás, é isso que o foco da questão é exatamente isso. Né? Senhor Procurador-Geral, interrompa a minha fala. Permissão, senhor Procurador-Geral, para continuar. Eu comecei a falar pouco, então eu vou retomar um pouquinho, porque Vossa Excelência se situe. Eu dizia que a tecnologia vem sendo incorporada paulatinamente, eu louvo, inclusive, a sua iniciativa e daqueles que o assessoram, a sua gestão tem sido um impulso muito grande, nuvem tendo sido contratada por licitação, todo o nosso sistema, todo o nosso, enfim, toda a tecnologia ela tem tido um olhar muito diferenciado. E isso muito se deve aos seus assessores e à equipe técnica, e na pessoa do Lércio, como eu dizia aqui, eu louvo. E essa reunião, ela trata exatamente da memória das nossas reuniões. E eu dizia que as reuniões, o ano passado, já vinham sendo transmitidas, promessa que foi feita nas nossas campanhas, tanto na campanha do Conselho, quanto na campanha de Vossa Excelência Procurador-Geral. A bem da verdade, a primeira eleição que se fez à distância foi nesse Conselho, dessa gestão aqui. Então, isso tem acontecido. Amanhã mesmo nós teremos a eleição do ouvidor também à distância. Então, aos poucos as coisas vão sendo incorporadas, mas aqui hoje nós vamos tratar, eu queria nominar cada um daqui a pouco, nós vamos tratar exatamente da memória das nossas reuniões. Nós formamos um grupo, né, capitaneado pelo secretário, e eu e o Eduardo, que somos parte da Comissão de Tecnologia desse Conselho, e com todos os servidores, né, que eu já disse que vou nominar, nós tivemos
a preocupação em manter, enfim, de que maneira nós iríamos salvaguardar isso. Historicamente, as sessões são gravadas e essas gravações ficam tanto no setor de audiovisual, uma via fica no audiovisual e outra via fica na nossa secretaria para disponibilizar para quem tiver interesse. Isso é histórico. Desde que começou a se filmar, o acervo aí está. A discussão é se esse acervo iria para o YouTube, porque o YouTube é o repositório dessas nossas reuniões. O MP tem feito aquelas gravações das entrevistas, tem ido para o YouTube, ou seja, a partir de um contrato estabelecido com o próprio YouTube, também não é isso, um acordo, uma conta formal aberta pela instituição, nós temos colocado. Então, nós entendemos por bem, né, porque nós estávamos com essa atribuição, e, enfim, se houver divergência, nós entendemos por bem não inserir no YouTube, seu procurador-geral, sua corregedora, o acervo antigo. Até porque mexeria com o direito de imagem dos outros conselheiros, há um trabalho técnico muito trabalhoso, uma questão técnica muito trabalhosa. E aí, então, houve uma decisão, né, o seu secretário estava presente, de que somente iria para o YouTube aquilo que já foi divulgado pela internet, aquilo que já vinha sendo, e a partir da primeira reunião deste ano. E é isso que nós vamos mostrar agora, né? O Cláudio Augusto está aqui, o Marcelo, a Wanda, a Lanice, a Regiane, o Laércio Carrasco, o doutor Olino, o doutor Eduardo, nós nos reunimos e preparamos uma pequena apresentação. Quem vai fazer essa apresentação serão o Carrasco e a Regiane e o Cláudio Augusto, porque é um trabalho coletivo. O audiovisual salvaguarda, Marcelo, hoje está de camisa, bonito, tá? Compatível com o status aqui ele sempre fica atrás das câmeras, por questão que ele ficasse na frente das câmeras. E nós entendemos por bem mostrar para os senhores e para as senhoras as consequências, né, os riscos e especialmente a necessidade de um controle maior, no que toca a informação, porque ela se perpetua na internet. E ela se perpetua no YouTube. Quem produz a imagem é o audiovisual, aqui capitaneado pelo Marcelo, que sucedeu o Lino, passa pela nossa secretaria, né, com o auxílio do CETIC, e vai para a comunicação social que disponibiliza. E depois eu queria que o Cláudio falasse quem já está acessando, porque quando se abriu para o universo, para o mundo, houve uma grande procura dessas nossas reuniões. Então, nós estamos aí, né, interagindo com o mundo. E nisso, essa é a fala, essa é a colocação, né, então, a apresentação, a publicação das sessões do Conselho, e eu queria saber quem inicia a fala. O Laércio Carrasco vai iniciar e eu encerro por aqui. Bom dia, doutores, doutoras, conselheiros, conselheira, procurador-geral, doutor Ismânio, doutora Tereza, corregedora-geral. Então, como bem disse o doutor Rossini, o Conselho solicitou ao CETIC, né, a remodelagem da página inicial do Conselho Superior para organizar a publicação das sessões do Conselho. Tá? Esse trabalho foi realizado em equipe, né, entre a equipe do Conselho, capitaneado pelo doutor Rossini, como ele bem disse, a equipe da Secretaria, Comunicação e o pessoal do Audiovisual. Então, qual que é o objetivo do trabalho? Criar acesso para os vídeos ao vivo, que isso já está acontecendo, né? As reuniões estão sendo transmitidas ao vivo, modernizar a diagramação e navegação para a visualização das sessões, então organizar o conteúdo da página do Conselho relacionado às gravações das sessões, facilitar e organizar o processo de publicação, então, dar facilidade para a equipe da Secretaria e tanto a comunicação da publicação desse conteúdo, e estruturar o conteúdo para reutilização em mecanismos automatizados. Isso daí quer dizer o quê? É publicar no YouTube, facilitar a estruturação dessa informação que foi gerada. Na sequência, a gente apresenta
como que está acontecendo hoje a transmissão do Conselho, né? Então, a transmissão ao vivo ela é realizada via Skype Broadcast, então qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer membro, servidor, jornalista, pode acompanhar as sessões via Skype, ela é pública. Para quem não teve tempo de acompanhar essa sessão ao vivo, ele poderá assisti-la por demanda, através do YouTube. Então, tudo que é produzido no Skype, ele é gravado, tá? Na sequência, é disponibilizado para a Secretaria do Conselho, a Secretaria do Conselho valida essa informação e é enviado para a comunicação, fazer o download desse conteúdo, né, dessas sessões, desses vídeos, e ser publicado na página do YouTube, do Ministério Público. Lá tem uma seção do Conselho Superior, onde o Cláudio pode depois explicar um pouquinho mais. E o acervo, que é o terceiro item ali que está a ponto WMV, de anos anteriores, ao qual publicar isso daí, como o doutor Rossini pode gerar alguns questionamentos, então foi mantido esse acervo aqui por custódia, né? Quem custodia isso daí e controla é a Secretaria do Conselho. Esse conteúdo é acessado só por membros e se algum jornalista ou cidadão solicitar acesso a essa informação do acervo, é só enviar um pedido à Secretaria do Conselho, os conselheiros analisam, né, e verifica a possibilidade de disponibilizar ou não através de uma mídia, um pendrive, um CD, para quem solicitar essa informação. Então, esse é o fluxo, né, como eu expliquei para todos, como que tramita a informação dentro dessas três áreas que eu acabei de explicar. E agora nós vamos para a parte prática, mas antes eu quero passar a palavra para o Cláudio. Cláudio, quer falar um pouquinho de quem hoje está acessando a informação? E na sequência, né, os vídeos, na sequência a gente entra aí na parte prática mesmo, mostrar para todos como que está a nova página do Conselho. Bom dia a todos, doutores, o público que nos acompanha, né, pelo Skype. Bom, o que nós percebemos nessa curta experiência de transmissões ao vivo, não só para a classe, mas para o público em geral, é que nós temos uma espécie de audiência qualificada, e digo isso em virtude de casos concretos. Houve uma manifestação aqui em uma das reuniões, se eu não me engano, do doutor Ismânio, falando sobre o concurso, né, que estava em vias de publicação do edital e assim por diante, e no mesmo dia nós fomos procurados por jornalistas, né, que queriam mais detalhes acerca desse tema, né. Antigamente o que acontecia? Nós éramos demandados lá no núcleo de comunicação para que houvesse checagem das informações, né, em relação a temas discutidos pelo Conselho, mas era um ciclo mais longo, né. Então, acontecia reunião, um determinado assunto era debatido, havia uma deliberação do Conselho e dias depois nós éramos demandados. Agora somos demandados no mesmo dia, né? O que mostra que, além do público em geral, jornalistas têm acompanhado, né, o trabalho dos senhores. O que nos leva a concluir que esse processo, né, de dar transparência ao trabalho do Conselho foi atingido. E outra coisa que nós temos que prestar atenção, pelo menos do ponto de vista da comunicação, é que, às vezes, 2 ou 3 jornalistas, né, assistindo, pode aumentar muito mais o alcance, né, do que se debate aqui, porque depois eles vão levar as informações, as decisões, melhor dizendo, né, que são tomadas aqui no âmbito do Conselho para um público ainda maior. Então, isso que nós percebemos, né, e esse era o objetivo do Conselho, e isso já vem acontecendo. No YouTube, que nós temos ali a gravação das reuniões, e isso é feito por demanda, a audiência ainda é baixa. Por quê? Porque nós disponibilizamos, né, essas reuniões que ocorreram este ano, estão todas lá, nós criamos. Como vocês sabem, o Ministério Público tem uma página no YouTube e uma das editorias, entre aspas, né, da nossa página é a do Conselho Superior, só que nós não demos publicidade a isso. Nós colocamos ali as reuniões à disposição de quem quiser demandar, mas sem avisar que isso está ocorrendo. Então, a audiência é baixa. A partir de agora,
nós vamos dar publicidade a isso. Qual que é o objetivo, né? Nem todo mundo consegue acompanhar a reunião no momento em que ela está transcorrendo, né? Por razões óbvias. E a nossa expectativa é que também no YouTube haja um crescimento de audiência e também no YouTube com uma audiência qualificada, não só os membros da classe, as pessoas da sociedade em geral, mas também os jornalistas. Então, resumidamente, a mensagem que eu gostaria de transmitir aos senhores é que a imprensa está acompanhando mais de perto o trabalho do Conselho. É isso, obrigado. Então, dando sequência na apresentação, como todos podem ver, essa é a nova página inicial, né, do Conselho, que foi remodelada. Esse banner grande que nós visualizamos, como todos podem ver, todas as terças-feiras, às 10h30, às 10h30, ela inicia, esse banner e é publicado automaticamente, né? A equipe da secretaria programa o conteúdo desse banner e ele é publicado automaticamente. Dentro, né, deste banner nós temos a pauta dessa sessão, né? Pode clicar por gentileza, Regiane, onde qualquer pessoa pode visualizar o que vai ser discutido nessa reunião, tá? Volta. E naquele botão ali, assistir ao vivo, ele remete, né, o interessado à transmissão ao vivo. Acho que nós vamos visualizar agora na transmissão. Vamos só aguardar abrir. Como todos podem ver, a Regiane está tendo um certo delay, então leva para a transmissão ao vivo da sessão do Conselho. Pode fechar por gentileza. E a equipe da secretaria pode fazer um trabalho proativo, né, registrando todas as sessões de forma antecipada, né, então publicar já, fazer a programação das sessões e também o cidadão pode ter acesso às sessões anteriores, né, então quando clica ali em todas as sessões, ele mostra tudo que foi registrado no passado, né, das sessões e remete a pessoa ao YouTube. Então, lembrando que o banner mostra o que está sendo transmitido ao vivo, né, quando clica ali no assistir ao vivo, ele já indica que a sessão está ao vivo, e se alguém, por exemplo, quiser assistir algo que aconteceu no dia 2 e no dia 9, dia 2, né, basta clicar na sessão, abrir o conteúdo dela, que vai remeter para o histórico dos vídeos que foram gravados e registrados no YouTube. Regiane, tem mais algum ponto importante para a gente citar? É isso? Bom, eu procurei ser bem breve aqui, não tomar muito tempo de todos, mas o objetivo é exatamente esse, organizar a transmissão e a gravação do histórico das sessões da página, né, do Conselho Superior do Ministério Público. Quero agradecer a Wanda, a Ivanice, que nos apoiou muito, o Dr. Rossini, para a gente obter esse resultado final do trabalho que nós estamos apresentando agora para todos. Obrigado. É isso. Obrigado. Senhor Procurador, eu queria documentar isso e fazer agora... Se nós podemos constar no prontuário de todos os aqui nominados, gostando ou não, concordando ou não com a transmissão, é um trabalho que, um elogio para todos os envolvidos aqui, né, para que isso vá para o prontuário de todos, de maneira que eles possam, né, é o que nós podemos fazer. Essa é a minha... Aprovado. Não sei se... Eu queria autoelogio, né? Elogiar o próprio Conselho, se elogiar não é adequado, mas eu queria louvar a iniciativa, o senhor secretário, o doutor Heleno, o doutor Rossini, o doutor Eduardo e todos os conselheiros que atuaram, né, em conjunto, porque isso é um grande avanço, né, para o Ministério Público, para a nossa instituição. E agradecer muito a Wanda, em nome dela, todos os funcionários do Conselho, Laércio, em seu nome, todos do CETIC, da comunicação, pelo trabalho que realizaram, né? Porque
já usei isso essa semana. Estava numa entrevista na rádio, de novo veio aquela história das investigações, e eu pude dizer de boca cheia que o Ministério Público é absolutamente transparente. Todas as nossas investigações são publicadas, os resultados são públicos, a sessão do Conselho, falei explicitamente isso, as sessões do Conselho Superior, que tem por função rever arquivamentos do Procurador-Geral e rever os inquéritos civis da classe, é pública, transmitida online para quem quiser assistir. Portanto, aqui no Ministério Público de São Paulo, nós não temos absolutamente nada, né, que não seja transparente, público, fácil acesso, e isso é importantíssimo para que a instituição tenha credibilidade, né? E a credibilidade é o que nos faz ser reconhecidos pela sociedade, é o que nos fortalece, porque, evidente, a crítica é sempre bem-vinda e inevitável, todos aqueles que exercem função pública estão sujeitos a ela, mas é importante que a gente possa dizer que o que fazemos aqui está absolutamente transparente e público. E isso, para nós, é um motivo de orgulho, né, da nossa instituição. Então, eu queria registrar isso, né, dizer que, de fato, é um grande avanço, né, parabenizar a todos, né, colocar no prontuário. Eu queria, né, mais uma vez, agradecer, né, a esse Conselho Superior que tem demonstrado estar à frente do seu tempo, né? Todas as decisões, todas as questões que esse Conselho Superior tem enfrentado, ele está antevendo, né, as questões. É um conselho, sem dúvida nenhuma, preocupado com as questões do presente, mas olhando para o futuro, e várias das inovações surgiram deste conselho, né, e eu quero testemunhar isso. Então, parabéns a todos os envolvidos. Suspende um pouquinho a sessão, para a gente poder retomar.
Vamos a comunicações da presidência, comunicar aos senhores que estamos acompanhando em Brasília, sobretudo a marcha da Previdência, que ainda está muito incipiente, né? É importante dar essas notícias aos colegas, né, para evitar, né, qualquer interpretação e qualquer, né, questão de que vai acontecer isso. Muitos estão se aposentando, né, tem esse receio, mas ainda está muito incipiente, as discussões ainda estão muito no começo, todos estão acompanhando pelos jornais, né, a dificuldade de articulação, de base. Então, ainda, né, essa questão da Previdência ainda vai um longo caminho, né? Então, não há necessidade de nenhuma medida. E também queria assegurar aos colegas que muito do que tem sido veiculado, de que pode acontecer e vai cair, sempre tem a proteção do ato jurídico perfeito, né? Sempre tem a proteção, né, das situações jurídicas já adquiridas, do direito adquirido. Então, tudo que nós decidimos administrativamente, tempo de serviço, os direitos todos que estão assegurados, eles já estão concretizados e integram o arcabouço jurídico pessoal de cada um de nós. Então, não há nenhum temor de que o que já está assentado, o que já está decidido, o que já está incorporado, possa ser alterado. Não há nenhum indicativo de que a reforma da Previdência vá avançar sobre atos jurídicos perfeitos, direitos adquiridos. Isso ainda não apareceu e duvido muito que apareça, né? Em todas as conversas, né, todas as situações têm sido mantidas, né? Então, as mudanças deverão ocorrer daqui para frente, enfim, como foi a tradição de todas as reformas da Previdência. Eu já até tenho dito, é a quarta reforma que na minha carreira vai ocorrer, né, e todas elas sempre dali para frente. Não vejo nenhum motivo, né, para preocupação de tudo aquilo que já está incorporado, tempo de serviço, né, essas questões todas me parecem bastante seguras, mas evidente, qualquer notícia a gente avança, né, comunica, é importante que todos saibam. Nós também temos acompanhado as questões que envolvem as decisões do Supremo, né, no que se refere ao Ministério Público, né, tem questões que envolvem, inclusive, as atribuições dos promotores de inquéritos civis, né, nós já temos entregado os memoriais, né, todas as questões que envolvem as nossas atribuições, né, em todas as áreas. Também posso assegurar a todos que nós temos conversado com o Ministério Público Federal, né, as questões que envolvem atribuições do Ministério Público Estadual estão seguras, né, nós vamos trabalhar em conjunto, como sempre fizemos, nas questões eleitorais, no combate à corrupção. Nós sempre vamos ter atribuições conjuntas, como, enfim, acontecem com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, isso faz parte da nossa rotina. Então, também estamos acompanhando toda essa tramitação de feitos, né, que ocorre em Brasília, no STJ. Né. Outro dia me questionaram, nós temos um escritório em Brasília, né, que faz um trabalho para nós, né, e sempre ou o procurador-geral, ou subprocuradores, ou colegas vão a Brasília fazer acompanhamento dos processos. Optamos por fazer isso em concreto, né? Nós não temos um colega para ficar só em Brasília. E por quê? Porque nós temos julgamentos periódicos, nós não temos julgamentos todo dia, né? Então, no nosso entendimento, não há necessidade da permanência fixa de colegas em Brasília, né? Mas sem prejuízo de que em todos os casos que foram trazidos, né, a maioria deles a própria Procuradoria acompanha, mas todos os casos que têm sido trazidos pelas procuradorias, né, todas elas, nós temos levado os colegas ou ido à própria Procuradoria para entrega de memoriais, para defesa dos assuntos. Então, o nosso trabalho em Brasília se faz com bastante frequência, né, com os memoriais, até de uma forma bastante ativa. Temos, inclusive, vencido
todos os casos em que levamos memoriais, acabamos vencedores, né, nas teses finais. Então, não há motivo, né, para nenhuma preocupação, e me parece que não há motivo para mudança desta forma de atuar da Procuradoria-Geral. Evidente que, se houver necessidade de muitos casos serem decididos num conjunto, num determinado momento, é evidente que nós designaremos alguém para fazer o acompanhamento permanente, mas isso, por enquanto, não se mostrou necessário. Também gostaria de fazer a comunicação aos senhores de que nós também estamos acompanhando todas aquelas questões de remuneração que os colegas têm indagado, né? E em breve também vamos ter as nossas definições, né? Os colegas têm falado do tribunal e nós também vamos acompanhar aquilo que vem sendo feito para manter, enfim, as condições de remuneração adequadas para todos os membros do Ministério Público. Isso também vai ser objeto de preocupação e atuação da Procuradoria-Geral. Comunicações dos senhores conselheiros. Perdão. Obrigado, doutor Oliano. Eu tenho que fazer votos de pesar. Primeiro, pelo falecimento do doutor Rubens Cardoso Figueira de Mello, procurador de justiça aposentado, que é pai da doutora Eliana Figueira de Mello, promotora de justiça aposentada. Pelo falecimento da senhora Terezinha Maria Bittencourt Pérez, mãe do doutor Gabriel Bittencourt Pérez, que é procurador de justiça aposentado e segundo vice-presidente da nossa Associação Paulista do Ministério Público. E pelo falecimento do senhor Wilson Luiz Padilha, pai do doutor Alexandre Padilha, segundo promotor de justiça de Batatais, transmitimos nosso pesar para as famílias e também reconhecendo o valor de todos aqueles que foram membros do Ministério Público, né, e que faleceram. Também votos de louvor pela carreira para os colegas que se aposentaram mais recentemente, doutor Leonardo Mendonça Cursi, que é o 115º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutor Márcio Fernando Elias Rosa, 23º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, ex-Procurador-Geral de Justiça, também da doutora Viviane Aparecida de Lima Silvestre, 53ª Promotora de Justiça Criminal da capital, também doutor Mágino Alves Barbosa Filho, 54º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, foi também secretário de Segurança Pública. Também louvar e dizer que todos os colegas que ora se aposentam tiveram uma brilhante carreira no Ministério Público, honraram nossa instituição e desejar a todos muitas felicidades, né, na nova etapa da vida que agora vão percorrer. Então, agora sim, comunicação dos senhores conselheiros, pela ordem do dia, doutor Giuliotti. Senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, caros colegas que nos assistem, senhores jornalistas, senhores funcionários, para registrar esse momento histórico que nós estamos transmitindo ao vivo, né, para toda a sociedade. Já é uma reivindicação muito antiga já da classe. Na gestão anterior que eu estive presente, nós já fizemos algumas iniciativas nesse sentido e está se concretizando hoje, né, sobre a égide desse conselho. Então eu gostaria de registrar esse momento histórico, parabenizar os colegas, o Rossini, o Eduardo, que estiveram envolvidos diretamente, os funcionários que se dedicaram, transparência, transmissão ao vivo significa transparência, e nos dias de hoje é fundamental que a sociedade acompanhe o trabalho do Ministério Público. E eu também gostaria de registrar a importância, já que o senhor falou da questão salarial, da questão de remuneração, e dentro do possível que a gente mantenha a equiparação com o Tribunal de Justiça. O presidente do tribunal emitiu uma nota que causou uma certa preocupação entre os meus colegas, então seria importante que a Procuradoria se empenhasse para manter essa equiparação com os membros do Poder Judiciário. Era isso, senhor presidente.
essa equiparação será mantida, né, apenas esperar o momento, né, o Judiciário vai começar qualquer movimentação a partir de junho, né, como a própria nota diz, então nós temos aí algum tempo, mas já garanto aos senhores que será mantida a equiparação. Doutor Hamilton. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhor Secretário, ilustres integrantes desse colegiado, senhores servidores, pessoas que nos assistem, colegas que nos assistem, bom dia a todos. Eu também vou na mesma linha, doutor Giuliotti, é com muita alegria que a gente verifica esse trabalho de cada vez mais trazer transparência, publicidade, são princípios do Estado Democrático de Direito, e o Ministério Público contempla cada vez mais, né? Já vem nesse caminho e cada vez aperfeiçoando mais. Nós queremos mostrar o nosso trabalho, a prestação de contas que nós fazemos diariamente para a sociedade, e é bom saber, inclusive, essa possibilidade de acessar o que passou, porque às vezes pode um cidadão, um profissional do direito, um jornalista, qualquer pessoa pode querer saber o que aconteceu um mês atrás, até para poder informar melhor, para o trabalho dele também, por exemplo, se for operador do direito. Então, com muita alegria que nesse momento eu quero parabenizar os integrantes da comissão, doutor Eduardo Del Campo, doutor Rossini, conduzindo muito bem, de forma... também o senhor Procurador-Geral, porque só através da chefia da instituição, com o apoio da chefia da instituição, é que a gente pode chegar... Se houvesse, por exemplo, desinteresse por parte da chefia da instituição, toda a instituição se veria, como eu posso dizer, se veria desencorajada a continuar esse trabalho. Não, pelo contrário, o que a gente encontra é um impulso constante de prestação de serviço demonstrada para a sociedade. A sociedade até sabe que o Ministério Público já está nesse caminho de trabalho árduo há muito e muito tempo, mas agora cada vez mais bem informada, de forma transparente. Então eu fico muito contente com isso, queria fazer esse registro, e com esse registro encerro a minha fala e desejo a todos um bom dia de trabalho. Doutor Olheno. Senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhores conselheiros, todos aqueles que nos assistem, nos auxiliam, também uma palavra a respeito desse trabalho que foi desenvolvido pela nossa Comissão de Acompanhamento da Tecnologia da Informação, pelo Dr. Rossini, Dr. Eduardo, pelos nossos servidores, para que essa realidade, que hoje é demonstrada por meio de exposição, se tornasse efetiva. É muito importante, realmente, a transparência do trabalho do Ministério Público, e poder dizer que este Conselho tem trabalhado nesse sentido é um motivo de muito orgulho para mim. Gostaria também de dizer a respeito dos aposentados, alguma coisa de alguns amigos muito próximos que se aposentaram na última semana. Dr. Márcio Elias Rosa, com quem eu frequentei a faculdade em Bauru, de 81 a 85. Passamos no mesmo concurso do Ministério Público em 86. Tive a honra de trabalhar com ele como diretor da associação, como assessor de procuradores gerais, como membro deste conselho sob a sua presidência, sendo seu assessor na Procuradoria-Geral de Justiça, e dizer que realmente é uma pessoa extraordinária, conforme nós pudemos ouvir e vivenciar na última reunião do órgão especial, em que foi inaugurado o retrato dele na Galeria de Procuradores Gerais, e dizer que, com certeza, a história saberá reconhecer a grandeza da sua gestão como Procurador-Geral para a nossa instituição. Viviane,
Silvestre, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no cartório em Ourinhos desde 1983. Depois eu tive a felicidade de ser aprovado no concurso, e ela um pouquinho mais para frente, acompanhei toda a sua carreira. Foi também assessora aqui da Procuradoria-Geral, uma pessoa que vai deixar saudades. E, em especial, uma homenagem ao meu querido amigo Magno Barbosa, companheiro, uma pessoa que só deu bons exemplos para que nós pudéssemos nos espelhar aqui no Ministério Público. Tive a oportunidade de trabalhar com ele mais de perto na Secretaria de Segurança. É um trabalho que muito orgulha o Ministério Público. Também é uma pessoa que se preocupa, posso dizer isso porque aposentou no sábado, mas com certeza está acompanhando todos os dias o Diário Oficial, todos os dias com o Ministério Público na cabeça. É uma pessoa que se preocupa e sempre se preocupou diariamente com o Ministério Público. Vai deixar muita saudade na instituição. Pessoalmente não, porque com certeza continuaremos privando de uma amizade muito grande. Então era isso que eu gostaria de registrar. Muito bem lembrado, doutor Heleno. Doutora Ana Margarida. Bom dia a todos, senhor Procurador-Geral, senhora Corregedora, senhores conselheiros. Eu também gostaria de parabenizar a comissão que acompanhou essa implantação das transmissões online, né, ao vivo, online. Eu sei que isso acaba sobrecarregando os colegas, mas nós, com o apoio da Procuradoria-Geral, conseguimos esse bom intento. E gostaria de registrar também a minha admiração pelo Dr. Márcio Elias Rosa, que foi nosso Procurador-Geral. Conheci pessoalmente o Dr. Márcio há aproximadamente 9 anos atrás, quando eu estava aqui nesse conselho, em outra ocasião. Pude vivenciar o conhecimento jurídico desse homem, desse procurador de justiça, e os valores em que ele vivenciou essa instituição. Então, eu registro aqui uma homenagem ao Dr. Márcio. Não posso também deixar de homenagear o meu grande amigo Magno, que também se aposentou, meu colega de concurso. Lá se vão quase 35 anos de Ministério Público, que ele iria completar em maio. E como o doutor Heleno colocou, viveu cada segundo dessa instituição, se dedicando absolutamente às questões institucionais e da sociedade. Também fica a minha homenagem e minha saudade. E nada mais. Também belíssimas palavras, muito bem lembrado, doutora Ana. Doutor Sabella. Presidente, eu nem me havia pré-ordenado a dizer qualquer coisa, mas não passa despercebido a minha sensibilidade de que é uma reunião ordinária algo diferenciada das outras, não só pelo anúncio das conquistas no campo tecnológico, que bem retratam o ritmo de marcha mais acelerada em que estamos, felizmente, mas também pela carga emotiva que permeia a reunião de hoje, em face de múltiplos desligamentos de colegas que conviveram longamente conosco e aqui deixaram as marcas de sua passagem, tendo oferecido contribuições significativas para o fortalecimento da instituição. Então, antes de tudo, eu quero também me associar às manifestações que foram feitas concernentes ao desligamento desses colegas, alguns dos quais iniciaram sua trajetória
na militância que nós, lato sensu, chamamos de institucional, em minha companhia, a convite meu, nos distantes tempos de militância nas atividades de dirigente classista, como, por exemplo, o querido amigo, fraternal amigo Márcio Elias Rosa, que teve ao longo dos anos uma caminhada ascendente bastante digna de elogios. Eu gostaria também, já que as reuniões do Conselho são um fórum de reflexões, e estas reflexões devem ser, a meu juízo, as mais universalizantes possíveis, eu gostaria também de registrar que essas aposentadorias devem ser vistas com bastante profundidade analítica. As instituições sobrevivem, continuam a existir em virtude de um processo necessário e indispensável, que é o processo de transmissão de conhecimento, é o processo de entrega da bagagem cultural acumulada no curso dos anos. E ao longo do tempo eu pude constatar no Ministério Público que em todos os momentos episódicos em que nós tivemos uma massa significativa de aposentadorias, nós nos defrontamos com o impacto dessa mudança, porque colegas apetrechados com larga experiência deixaram de conviver conosco. A par disso, nós somos um quadro de recursos humanos em processo de hipertrofia. E como o mundo tem a sua velocidade própria nos tempos de hoje, gerações que aqui aportam para exercer as funções de Ministério Público, com 3, 4 anos de diferença, aportam também com diferenças entre si imensamente marcantes. E coligado com esta questão está um outro problema. Quando McLuhan falava na aldeia global décadas atrás, previa as maravilhas, o fascínio que isto poderia engendrar, desde que o ser humano tivesse mais campo para exercitar a sua capacidade gregária. Mas não fez alusões aos problemas implícitos que a aldeia global, como um cipoal de comunicações abertas, poderia ensejar. E nós estamos nos defrontando com este problema. A prática sem experiência do que chamamos de redes sociais tem engendrado uma atmosfera permissiva, nem sempre saudável, para a preservação das instituições. Ora, se agregarmos todas estas pontas que eu estou colocando sobre a mesa soltas, se nós as costurarmos, nós chegaremos à conclusão de que em tempos como hoje, os mais experientes mais falta fazem. O vigor é absolutamente indispensável, mas o vigor sem a experiência pode acarretar status de convivência nem sempre satisfatórios, agradáveis ou úteis às instituições. E esse tipo de abordagem que faço em linguagem deliberadamente ambígua é bem perceptível para os conselheiros aqui presentes, homens experientes, para a doutora corregedora, cuja matéria-prima do seu cotidiano se conecta de modo muito íntimo, muito estreito com esta questão que estou abordando. Talvez nós devêssemos, no dia de hoje, prestar esta homenagem, que é muito mais emotiva do que formal, a esses colegas que se aposentaram, também com o objetivo de fazer soar um clarim de alerta na sensibilidade, nos corações e nas mentes dos nossos colegas. Quanto mais jovens, que mais atentos estejam,
porque há um contínuo transferir do bastão aqui dentro. Todos os dias, jovens, moças, moços chegam e outros mais avançados em idade saem. E é preciso que haja uma continuidade, porque toda ruptura é traumática. E como o mundo tem a sua velocidade, nós temos tido, em mudanças que outrora eram simples, como aposentadorias, nós temos tido, porque elas significam a substituição de protagonistas e atores de diversas gerações, elas significam rupturas com impactos, alguns imprevisíveis e nem sempre desejáveis. Que o diga o órgão especial que aprecia como instância revisional muitas questões atreladas a esta área temática que estou aqui enfrentando, porque é uma questão, porque este é um fórum de reflexões. Que o diga a eminentíssima doutora corregedora geral, cujo dia de trabalho é preenchido com a angústia decorrente destas questões. Então, a nossa homenagem aos colegas que contribuíram e o nosso registro de que é preciso não deixar que se extinga das mentes e das recordações o que fizeram, como plantaram, como semearam, porque muitas de suas sementeiras darão colheitas por muitos e muitos anos. Há uma responsabilidade íncita entre as dimensões temporais e, por consequência, entre as gerações. O presente tem responsabilidades com o passado no sentido de preservar o legado que recebeu e para com o futuro no sentido de transmitir a ele o que recebeu do passado. Há uma interdependência necessária, inafastável e que não pode ser nunca desconsiderada. O novo tende a ser transformador, é compreensível, é da natureza humana. Isso se dá em todas as instituições, em todos os campos de atividade, mas o novo não pode ser transformador a ponto de gerar rupturas, vácuos, abismos, transformações de impacto que impliquem na perda da bagagem, da experiência, da cultura, das colheitas feitas ao longo do tempo. O Ministério Público de hoje é um grande oceano, em que liquidamente aqui se acumula o suor de muitas criaturas, de muitas consciências, de muitos corações, de muitas mãos, de muitas criaturas em noites insones, seguidas, alguns nas tarefas de execução, outros nas tarefas de comando, de um tal modo que, sendo este órgão uma arena de exposição de pensamentos, eu julguei oportuno neste instante acenar, meramente acenar, despretensiosamente a essas questões e aos meus colegas mais jovens, que honram a nossa instituição com os seus esforços, que vivem tempos difíceis de experimentação, tendo que aprender em curto prazo e com carga horária concentrada, o desconhecido de um mundo que se transforma a cada minuto com as redes sociais e os prodígios da tecnologia, eu resolvi, neste instante, tomar esta iniciativa, esta ousada liberdade, para dizer que usem o seu vigor, tragam as suas ideias novas, exercitem sim o seu livre arbítrio, mas sem perderem nunca de vista de que são herdeiros de um legado, de que algo houve antes deles. É profundamente nefasta a utilização de aforismos como nunca antes neste país. Não é verdade. Não há nunca antes neste país. Quem tem visão do processo histórico sabe que quem chega é mais um no coletivo, no grande grupo de protagonistas, de atores, do grande teatro humano, da grande seara de sementeiras e colheitas
de todos nós, humanos, cidadãos, porque habitamos um planeta ainda loteado em soberanias distintas, em conformidade com o nosso nível evolutivo, consciencial, ético e moral. Então, meus queridos amigos e colegas das gerações mais jovens, estes colegas estão deixando a nossa instituição e vocês, mais jovens, estão ingressando, ocupando estes espaços, nestes lugares. E é preciso não perder de vista que a capacidade criativa que trazem há de agregar-se à capacidade criativa exercida com os seus frutos, com as suas obras e com as suas realizações. É o que eu tinha a dizer no que toca a essa oportunidade com relação a esses colegas, aos quais eu transmito meu abraço fraternal, minha homenagem. E ao mesmo tempo em que homenageio o passado, eu presto, como homem longamente vivido na instituição, envelhecido dentro das hostes da instituição, eu expresso aos mais novos a esperança, a confiança, mais que isto, a certeza, mas tenho a coragem de dizer de que é preciso ajustar caminhos, é preciso afinar o tom de certos instrumentos, é preciso dar mais harmonia à orquestra, é preciso entender que a transparência há de conviver com a necessidade de preservação da instituição, porque nem todo povo tem uma instituição como esta para defendê-lo. E quando aqui batem as portas, é porque muitas já se fecharam, foram procuradas antes e se fecharam. Então, há uma responsabilidade não dimensionável por espíritos superficiais em se vestir a beca do Ministério Público. Eu diria mais, a toga do Ministério Público. Porque se o promotor é um advogado com um requerimento, uma petição de papel na mão, ele também é um julgador, porque exerce diuturnamente juízos, profere decisões, opta por caminhos. É alguém que abre picadas novas na grande floresta dos problemas sociais, muitos dos quais decorrentes da omissão administrativa, da incapacidade estatal, da incompetência governamental. Então, ser promotor nos tempos de hoje, no mundo de hoje, no país de hoje, é ter nas mãos uma responsabilidade não dimensionável para aqueles que fazem avaliações perfunctórias. É preciso penetrar no espírito dessa função, porque esta função é mais do que função, é uma tarefa, é uma missão. Aos colegas que se aposentaram, um abraço carinhoso, e aos colegas que estão em marcha nos degraus da carreira para substituir estes outros, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa certeza de que saberão afinar os instrumentos nas tonalidades adequadas para um relacionamento com os outros poderes e com a sociedade à altura das necessidades do país e das expectativas do nosso povo. Tudo bem, doutor Sabela, belíssima fala. Ainda bem que está sendo transmitida e vai ficar gravada, vai ficar registrada aí perenemente em nossa instituição. Belíssima oratória e belíssima mensagem ao Ministério Público todo. Doutor Eduardo Del Campo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, excelentíssima senhora Corregedora, senhor Secretário, senhor Decano, colegas conselheiros, colegas que nos assistem, senhores jornalistas, funcionários, pessoas que nos assistem. Falar, como sempre, depois do doutor Sabela é uma tarefa absolutamente ingrata, mas eu queria inicialmente agradecer os votos, né, que foram feitos em relação à comissão e dizer que 99% do trabalho deve ser atribuído ao doutor Rossini e também a vontade política deste Conselho, sem a qual nada do que foi feito teria sido produzido. Queria também somar os votos de louvor aos colegas aposentados e acrescentar
um voto àqueles que chegam agora, também em elevado número à Procuradoria de Justiça. Temos aqui alguns amigos também bastante queridos que galgarão o último degrau da instituição nesta data. E, para finalizar, somar a minha preocupação, a preocupação do nosso mestre orador, Dr. Sabella, nesse mundo de superficialidades das redes sociais. Eu me lembrei de um episódio interessante. Nos idos de 1999, um indivíduo na cidade de Nova York entrou num banco para praticar um assalto com a cara descoberta e ali tentou assaltar os caixas, intimidar o gerente e tal, e foi logo detido. E quando detido, ele se espantou como ele poderia ter sido detido, porque ele estava invisível, já que ele tinha passado suco de limão no rosto. Ele havia lido em um panfleto que passar limão no rosto tornaria a pessoa invisível aos equipamentos de segurança. E, portanto, ele praticou o assalto sem nenhuma preocupação, porque não poderia ser filmado. 2 pesquisadores da Universidade de Cornell, Dunning-Kruger, elaboraram uma tese, o efeito Dunning-Kruger, que é a ideia de superioridade intelectual daqueles que pouco conhecimento têm sobre algum fato. E nunca, no mundo moderno, nunca antes, né, na história deste planeta, eu acho que neste caso específico essa máxima é aplicável, nunca tantas pessoas deram opiniões tão profundas e tão sólidas sobre assuntos sobre os quais nada conhecem como hoje, em razão das redes sociais. E surge uma outra alegoria, que eu acho que se aplica muito bem à nossa realidade, é da caverna de Platão. Nós estamos vendo nada mais do que sombras projetadas nas redes sociais, sabe-se lá Deus por quem. E o pior, todos estão cegos, acreditando que esse mundo de sombras é o mundo real. Então, eu queria parabenizar e somar o meu voto e a minha concordância com tudo aquilo que Vossa Excelência, com a proficiência que lhe é comum, trouxe a este colegiado. Muito obrigado e uma boa sessão para todos. Belíssimas palavras também. As reuniões desse conselho são sempre muito importantes, porque aqui nesse conselho tem colegas e pessoas que, além de uma vasta experiência institucional, têm uma capacidade intelectual e um conhecimento da vida bastante importantes. Então, as falas são muito importantes para a instituição, instrutivas. É um prazer, né, desfrutar da companhia de todos os senhores conselheiros. Doutor Rochel. Bom dia, senhor presidente, senhora corregedora, senhor secretário, os meus colegas de conselho, a todos que nos assistem presentemente e online. É uma grande satisfação estar nessa gestão por conta desse aprendizado que Vossa Excelência referiu agora, né? Não bastassem as matérias variadas que nos chegam no dia a dia, que permitem que estudemos e aprendamos algo novo sempre, os nossos companheiros de conselho estão sempre acrescentando algumas informações de bastante substrato. E me cabe só aderir às manifestações, em especial do Dr. Giuliotti, com relação à comissão, os demais que também fizeram referência a esse trabalho muito bem feito que possibilita que nossas sessões sejam transmitidas ao vivo. E também a fala do Dr. Sabella, do Dr. Eduardo, com relação aos cumprimentos aos colegas que deixam a nossa carreira, que deixam a ativa da nossa carreira, né? Então é muito importante que haja realmente esse tipo de reflexão para que nós possamos sempre lembrar da importância de cada um que passa por aqui. Como diz o Dr. Rossini, né, o legado que cada um deixa é muito importante.
e nem sempre nós, de uma maneira geral, conseguimos ou sabemos valorizar a história daqueles que passaram. Nada do que está aqui presentemente existiria se não fosse o esforço de alguém que chegou antes. Por isso, o alerta do Dr. Sabella aos jovens, aos mais jovens, é muito, muito adequado, com todo respeito, mas é sempre um lembrete para que olhemos ao lado e para trás, sem perder de vista a visão de futuro, evidentemente. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Rochel, doutor Júlio. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, excelentíssima senhora Corregedora, meus colegas de colegiado e demais colegas que nos acompanham pela web. Eu faço cor ao que o doutor Eduardo disse, de me sentir apequenado depois da fala de um orador da categoria do doutor Sabella, né? A gente se sente realmente diminuído, porque é um brilho, e até o fato de estar aqui mais perto, espero poder absorver muito desse conhecimento aí. Pelo menos, vamos ver. Bom, eu primeiro também queria parabenizar o doutor Rossini e o doutor Eduardo por terem capitaneado um trabalho de excelente qualidade, que apenas melhora tudo aquilo que o Conselho apregoa, que é a publicidade e transparência. Em segundo, como eu também não poderia deixar de fazer menção, eu queria também fazer coro aos votos de homenagem e agradecimento pelo longo período de dedicação de dois colegas que me são muito preciosos, que é o Dr. Márcio Elias Rosa, de quem eu fui assessor, e o Dr. Mágino, de quem eu também fui assessor na Secretaria de Segurança Pública. Com muita tristeza que a gente toma conhecimento dessas aposentadorias, e eu tenho certeza que com a saída deles, a gente perde parte do nosso passado. Então, gostaria que, em nome do Conselho, constasse o nosso voto de agradecimento e homenagem a esses dois colegas de um passado tão brilhante e de contribuição tão valorosa para a instituição. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Acho que todos estamos de acordo. Vamos acrescentar ao voto de louvor pela aposentadoria também o voto de louvor por tudo aquilo que o Dr. Márcio e o Dr. Mágino construíram na nossa instituição. Dr. Rossini. Eu me vejo como o sétimo marido da Elizabeth Taylor. Haja criatividade, né, para falar. Só me resta ratificar e reiterar, e pelo que eu entendi da fala do doutor Sabella e do doutor Eduardo, pelo que eu entendi das duas falas, eu fico por aqui. Eu só reitero os elogios e fico bem quieto. Obrigado. Luiz, doutor, assim, doutora Tereza. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, pessoas aqui presentes que nos assistem. Realmente, queria congratular a todos os que me antecederam pelas brilhantes palavras, né, o que demonstra sabedoria também de espírito, né, e de vivência nessa nossa carreira. E bem a propósito, lembrar que recentemente tivemos reunião com colegas substitutos, e nessas reuniões procuramos sempre enfatizar muito essa necessidade desse equilíbrio que mantém o prédio do Ministério Público, como eu costumo dizer, em pé. Não é? De um lado, esse arrojo, esse entusiasmo dos que chegam, dos novos, todo o acesso à tecnologia, aliás, cumprimentando aqui uma vez mais todos os colegas promotores e funcionários envolvidos aí na construção desse canal de comunicação direta com a sociedade, em prol da transparência, mas também, não é, com a necessidade de preservar a nossa história. Como eu costumo dizer, história nós temos muito, às vezes nos falta memória. E essa memória que tem que ser resgatada sempre por parte de todos nós e nas nossas respectivas atividades. A corregedoria na parte dela e, evidentemente, cada um de nós, colegas mais antigos, nos órgãos de administração superior também, em suas cotidianas atividades. E a palavra é respeito, realmente, né? Vem do latim, né? Respectus, participo passado de um verbo que diz olhar de novo.
né, olhar outra vez. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com todos aqueles que nos antecederam, os que hoje se aposentam, que se aposentaram, aliás, ao longo dessas últimas semanas. Semanalmente temos lamentado aqui o início de uma nova fase, né? Não gosto da palavra partida, mas eu acho que quem sai está iniciando uma nova fase da sua vida, de tantos colegas, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça que muito contribuíram para essa instituição e que estão nos deixando. Não é? Então, eu acho que é um olhar sempre de respeito a tudo o que foi produzido. Vamos olhar de novo tudo o que foi feito, porque muitas vezes nós chegamos e encontramos tudo pronto e parece que a vida começou conosco, né? Não, nada começa hoje, nada termina hoje. Nós estamos em constante, é um processo, viver é um processo, né? É uma evolução. E eu posso dizer, ao longo dos meus 32 anos de carreira, tive a honra de conviver com muitos desses colegas que aqui se aposentaram hoje, os anteriores, tive a honra de aprender muito com eles. Eu acho que o aprendizado é algo que nós temos que saber, que nós temos que construir todo dia, né? A gente tem que ter essa modéstia, porque o que nós sabemos tão pouco, né? Então, poder aprender com os demais e ter sempre isso em mente. De tudo, se nós temos hoje um modelo único de Ministério Público no mundo, isso se deve a todos os que nos antecederam. E eu dizia, então, aos colegas substitutos, da minha parte, modestamente, dentro daquilo que eu pude fazer, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho, doutor Ismânio, em integrar essa instituição e ter, ainda que modestamente, contribuído com algo. Eu tenho orgulho. Eu espero que os senhores, daqui a 32 anos, possam dizer a mesma coisa. Que os senhores se orgulhem também do legado que os senhores estarão deixando para os próximos. Eu não estarei, nenhum de nós provavelmente estará mais aqui, mas os senhores estarão. Então, pensem nisso, né? O Ministério Público não sou eu, não é a minha turma, não é a minha necessidade. O Ministério Público somos nós, é plural. E por isso estamos aqui, temos essa respeitabilidade da sociedade, que para mim, pessoalmente, é o que me deixa mais satisfeita nesses 32 anos de carreira. Então, me congratulando com todos os que iniciam essa nova fase, quero também aqui manifestar meu respeito, doutor Eduardo, doutor Sabela, todos os que me antecederam, doutor Júlio, pelas lindas palavras. Muito obrigada. Pois não, doutora Tereza. Fechamento com chave de ouro das nossas manifestações. Então vamos passar a ordem do dia. Item 1 da pauta, promoção a 13 cargos de procurador de justiça com a lista anexa. Eu vou passar a palavra ao nosso secretário, doutor Olheno. Inicialmente me declarando impedido para votação, pelo motivo que veremos daqui a pouco, eu vou apenas ler o voto que foi exarado pela Comissão de Movimentação na Carreira, subscrito pelo conselheiro Júlio Botelho. São 13 cargos de procurador de justiça, 6 por antiguidade, 7 por merecimento, e dentro de todos aqueles critérios que regem este conselho, no que diz respeito ao provimento de cargos, obedecidas todas as questões legais, constitucionais, as anteriores indicações e tudo mais, as listas foram compostas da seguinte forma: promoção antiguidade, 70º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Arual Martins, 6º Promotor de Justiça do 3º Tribunal do Júri. 22º Promotor de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, Dr. Elaine Maria Barreira Garcia, 1ª Promotora de Justiça de Registros Públicos. 105º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutora Marúcia Barros Ramos, 1ª Promotora de Justiça Criminal de Pinheiros. 36º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Civil, doutora Vilma Eck, 4ª Promotora de Justiça de Família. 39º Procurador de Justiça Criminal, doutora Vânia Roberta Nipper Cirilo Reis, 14ª Promotora de Justiça das Execuções Criminais. 122º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Eliana Silva de Melo e Souza Malta Moreira Cuculha,
Primeira promotora do consumidor. Hoje eu estou emocionado. Desculpa. Tem motivo de sobra. Tomar uma água, não tem nem água. Obrigado, Júlio. Se quiser eu tenho um lencinho aqui também, se precisar. Tá brava a coisa. Promoção merecimento. Quarto procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, doutores Tatiana Vigiane Bicudo, quinta promotora de justiça de repressão à sonegação fiscal. Doutor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, 29º promotor de justiça criminal. Doutor Marcelo Daualib, quarto promotor de justiça do consumidor. 89º procurador de justiça criminal. Dr. Vitor Eduardo Rios Gonçalves, Dr. Marcelo Daualib, Vitor Eduardo, 29º promotor de justiça criminal, Dr. Marcelo Daualib, 4º promotor de justiça do consumidor, e Dr. Paulo Sérgio Castilho, 1º promotor de justiça do Juizado Especial Criminal. Segundo procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Marcelo Daualib, 4º promotor de justiça do consumidor, com terceira consecutiva, Antônio Carlos Gasparini, 13º promotor de justiça das execuções criminais, e Dr. Thales César de Oliveira, 11º promotor de justiça da infância e da juventude. Sexto procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Civil, Dr. Mário Augusto Bruno Neto, 1º promotor de justiça de mandado de segurança. Dr. José Carlos Mascari Bonilha, 1º promotor de justiça de direitos humanos, e Dr. Paulo Sérgio de Castilho, 1º promotor de justiça do Juizado Especial Criminal. 49º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Civil, Dr. José Carlos Mascari Bonilha, 1º promotor de justiça de direitos humanos, Dr. Paulo Sérgio de Castilho, 1º promotor de justiça do Juizado Especial Criminal, e Dr. Thales César de Oliveira, 11º promotor de justiça da infância e da juventude. 99º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Paulo Sérgio de Castilho, 1º promotor de justiça do Juizado Especial Criminal, com terceira indicação alternada e quarta consecutiva. Dr. Antônio Carlos Gasparini, 13º promotor de justiça das execuções criminais, e Dr. Thales César de Oliveira, 11º promotor de justiça da infância e da juventude. 108º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Thales César de Oliveira, 11º promotor de justiça da infância e da juventude, com a quarta indicação consecutiva. Dr. Antônio Carlos Gasparini, com 13º procurador de justiça das execuções, promotor de justiça das execuções criminais, e doutora Nilza Russo Ferreira, terceira promotora de justiça de mandado de segurança. São essas as indicações da comissão, senhor presidente. Todos estão de acordo? Então, com abstenção, o doutor Oleno, o impedimento, né, doutor Oleno? Impedimento, doutor Oleno, aprovadas as indicações. Item 2 da pauta, transferência, remoção para os cargos de 10º e 29º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos. Passo a palavra novamente ao secretário. Colocados os cargos em concurso para transferência, 2 cargos em concurso diante das aposentadorias dos doutores acho que Sérgio Mendonça e Sueli de Fátima Buzo Rivera, se inscreveram 6 colegas, e os 2 mais antigos, que são os indicados para ocupar essas 2 vagas pela comissão, são Dimitrios Eugênio Bueri, 63º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, e Alberto Carlos Dibi Júnior, 13º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. Todos estão de acordo? Portanto, aprovados os votos nos termos apontados pelo senhor secretário.
Item 3 da pauta, pedido de afastamento, interessado doutor Odilon Nery Comodaro, 13º Promotor de Justiça de Franca, protocolado 18.851/19, relatora conselheira Ana Margarida. Eu vou ler a ementa, mas se acharem necessário, eu posso ler o voto. Pedido de autorização para afastamento das funções para frequentar aulas de disciplina optativa quinzenalmente, às segundas-feiras, no período de 11 de março a 10 de junho de 2019. Requerimento formulado pelo promotor de justiça, postulando autorização para a frequência nas aulas de disciplina Educação e Novas Tecnologias, do Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Campus 2. Requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público. Voto no sentido do deferimento do pedido. Todos estão de acordo? Sim. Aprovado o voto da relatora. Item 4 da pauta, pedidos de residência fora da comarca. Interessados, doutores Renata Pires Smith da Silva, promotora de Justiça de Pariquera-Sul, protocolado 13.694/19, relator conselheiro Júlio. Felipe Duarte Gonçalves Ventura de Paula, 5º Promotor de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, protocolado 19.711/19, relator conselheiro Hamilton. Indago dos senhores relatores, estão de acordo com os pedidos? Da minha parte, que é o doutor Felipe Duarte Gonçalves, a doutora corregedora deu parecer favorável, está dentro do distrito regulamentado pelo Ministério Público, então eu concordo. Doutor Júlio? De minha parte também, houve parecer favorável da Corregedoria Geral, não há nenhum impedimento, concordo também. Dados os senhores conselheiros estão de acordo? Sim. Então, aprovados, nós temos os votos dos senhores relatores. Mais algum item fora da pauta? Não? Então, encerrada essa primeira fase administrativa da reunião.